A Vestal, capítulo 1. El Gundar. La nature qui penses-tu a fait la Vierge pour être amant? Não sei. Eu sei de soberbas peças de contexto grave cuja ação se não aclimaria melhor em Paris ou Lisboa do que em Argel ou na Hotentótia. A presente memoranda história espantufa-se no antegosto de se filiar nessa classe distinta, o que, a falar a verdade, vale na aparência como se disséssemos que mendra nos domínios da fábula, ou que fica ao arbítrio do leitor a escolha do local. O local, para o nosso intuito, é, com efeito, de ínfima consideração. Estão em cena Fausto e El Gundar. Mas a cena é indispensável dar-lhe uma qualquer decoração. Ponhamo-la na casa campestre de El Gundar e fica vencido o primeiro barranco. É a casa um pequeno edifício que, pelo aprazível da localidade e capricho de construção, para logo me denota um destino exclusivamente recreativo. Ergue-se no cimo da colina, por trás e até ao cume do convizinho morro estende-se o pinheiral, a um dos lados vergam as árvores do pomar ao peso das coradas frutas. Do outro verdejam os pâmpanos nas torcidas cepas, cobrindo a meio os cachos vermelhos ou enlourecidos e pentam em vigorosos festões das hástias que se enleiam nos carvalhos. Em frente, alinham-se as árvores do jardim, que se alongam descendo até que se debruçam sobre o riacho, que dormente em seu leito de areias pulverizadas e luzentes, sulca num listão de prata o ameno vale. Do meio de cada florida moita, surge a maliciosa cabeça de um tritão ou de uma ninfa golfando espumosas águas das bocas de pedra. Os lagos imitam a natureza, e as grutas e as ilhotas de base granítea não precisaram de muito trato para se tornar deliciosas. É um daqueles sítios solitariamente poéticos de que te hás de lembrar, leitor. Um sítio dos que, quando temos 20 anos, nos avivam irresistivelmente, por prosaicos que sejamos, a vaga saudade da mulher que amamos ou que indiamos, ansiando por nos esconder ali com ela, a prelibar da mesma taça o néctar dulcífico das imaginárias ternuras. Penetremos no gabinete em que nos esperam os personagens. As alfaias são modeladas pelo gosto francês, e fingindo-nos entendidos em modas, poderíamos acrescentar com um charlatanismo nada original que a escolha dos objetos estavam como que lançando ligeiras reminiscências da corte subtuosa de Luís XV. Basta. Fausto e El Gundar temos-los diante de nós. Duas palavras de apresentação. Educado na província, com a austeridade que a seus honrados pais era peculiar, El Gundar chegou à adolescência sem outros dotes além de uma pureza imaculada, cordura precoce, ignorância das apostemas sociais e paixão pelos bolurentos clássicos da livraria paterna. Mas como já nessa época começava a entrever a fidalguia que nem só as armas ilustrem, nem tão pouca mestria na equitação, as proezas da caça e os donerres de salão, e como o mancebo mostrasse propender para as letras, foi-lhe aberto o fraco caminho dos tribunianos, dos Newtons e quejandos patriarcas das graúdas ciências. Em pouco tempo, porém, El Gundar andava em briga cerrada com as matemáticas e fazia biocos pouco decorosos aos manes dos respeitabilíssimos jurisconsultos romanos. Dera no totiço pela bossa da política e tinha de si para consigo que a primeira qualidade de um homem de Estado consiste no profundo conhecimento de que não sabe coisa nenhuma. Julgou-se, pois, com capacidade e pulso para gerir os negócios de um país tão grande, pelo menos, como o mundo. Órfão de pai e mãe, confiado à direção de um tutor condescendente, lembrou-se então de experimentar como estudo preparatório, enquanto os anos se esbanjariam os nédios cabedais da sua herança. O moço tinha, como se vê, a ideia intuitiva da moderna ciência das finanças, sobretudo das finanças como entre nós se compreendem. Para levar a efeito o empenho, deixou o caminho dos Newtons e tomou pelo caminho de Paris, provido de boas pranchas para comunicar em todos os arraiais. Aí o temos na esplêndida sociedade parisiense, cercado daquela mocidade entusiasta, elegante, filosófica, ousada e esperançosa, que, a mãos largas, ia já semeando os germes fecundantes da Revolução.
Num tal convívio, em que as ideias borbulham diáfanas na veia de um manancial civilizador, se atilou o espírito do nosso herói. De aristocrata, que era de nascença, voltou democrata à sua aldeia natalícia, democrata frenético e decidido, com a cabeça cheia de revoluções. O retiro do seu solar, a falta de distrações e de recreios, mais o enredavam nos fios de uma teia extraordinária que andava urdindo. Encontrava-se estranho às antigas sensações acordadas por aquelas viridentes devesas, por aquelas esparecidas campinas, por aqueles montes agrestes em que tanto parafusara no futuro. Afizera-se a natureza do grave provinciano a outro menos tranquilo ambiente. Como enriquecido de fertilizadora seiva, latejava-lhe duplicado ardor nos ímpetos da aspiração. Suspirava por arcar com atletas. Sentia-se vigoroso e desejava combates para alcançar vitórias. Depois de muitas vigílias consumidas no delineamento de projetos numerosos, ergueu-se resoluto uma manhã. Tomou um manuscrito, com muito esmero preparado, e dirigiu-se à capital. Fez-se pregoeiro das ideias novas. Eram simpáticas as ideias e já de sobra irradiadas de França faziam palpitar os corações. Daqui se ajuizará se Elgundar escolheria a oportunidade para se inscrever no catálogo dos escritores. Apenas saído do período o seu livro, derramando-se por todo o país, conquistou-lhe nome e reputação. Pouco favoráveis iam, porém, os tempos para as lides do pensamento. Duas inquisições, a política, ou o despotismo do príncipe reinante, e a religiosa, encrespavam-se flagelantes e terríveis a fim de tolher a mais cara ambição das inteligências. Sem embargo, Elgundar, com tal prudência, moderação e agudeza de vistas, se houve que, sem melindrar alheias convicções, realizou uma operação de mestre. Não se perdeu um só grão da semente que este audaz prosélito Rousseau semeara em tão fértil terreno. Em breve o cercaram poderosos satélites. E começou clandestino a levedar um esperançoso partido. Está definido o caráter. Acusa-me a consciência de prolixidade ociosa no desenho geral, mas é assim que ele é. Se bem que seja esta uma história de amores e não de conspirações guerreiras, cumpria-me ser fiel na descrição. Elgundar, diga-se a tempo, era, além de tudo, um esbelto rapaz. Desejo que observem nele alguma coisa interessante. Façamos neste ponto como se o convencionáramos. Supra o leitor pela condescendência, as tintas que eu economizo, por prudência, para não dizer incúria ou ignorância. Agora, Fausto. É este o que, não sei em que dialeto, se chama homem do tom. É um original. Bandeia-se do lado daqueles que, nos grandes centros, aparecem a pequenos intervalos, como saindo de uma nuvem e de contínuo, ora ligados a um escândalo, ora a um rasgo de heroísmo e generosidade, ora a uma inqualificável vilania, e sempre de luva branca, e sempre airosos, com o riso na boca e com a graça na ginástica de belas frases. Era escura e impenetrável a sua biografia, mas ninguém que o conhecesse deixava de lhe ser afeiçoado, se não por seus desvarios elegantes, ao menos pelo gênio de prestadio e vivaz entendimento. Constituía uma mescla singular de bom e mau, nada antipática. Aos 32 anos possuía uma calva que lava a terra cobiçara. Pálido, de olhos encovados e luzentes, como os de um profeta, maceradas e engolosas faces, eis os traços salientes do retrato. Estava ali uma velhice prematura. Cansara nos excessos do prazer, bebendo a par amarguras de provações e desenganos. A existência não tinha novidades para ele. Por costumeira, aprimorava-se no trajo e, sendo galhardo como Dom Juan, ostentava a negligência de um nababo. Estou à espera, diz ele, no ato de cair debaixo do raio visual do leitor fisionomista, estirando-se no tapete aveludado do sofá. Ouçamos o madrigal. A casa de minha tia, diz Elgundar, acabando de acender o seu charuto e compreendendo o fio à narrativa, um momento interrompida. A casa da minha tia assenta nas abas da serra. Seguido dos meus podengos e com a espingarda sobrançada, para lá me dirigi, à laia de caçador. Eu devia estar bem mudado. Fora muito longa a minha ausência para que, voltando de improviso, houvesse de ser prontamente reconhecido.
Se ardia em desejo de abraçar minha tia como a um resto estremecido da família, não era menor a curiosidade de ver minha prima, linda e afetuosa criança, que, debulhada em lágrimas, me vira partir e que devia desabotoar agora em todos os atrativos graciosos com que a mulher desponta na juventude. Emproava-me no prestígio de viajante e ia caminhando infantilmente persuadido de que a minha presença, clareada pelo sol de países que ao longe e para as almas inexpertas assumem vantagens de maravilha, não deixaria de produzir satisfatório efeito, quer no ânimo bondoso da mulher que me vira infante e me prestara maternais desvelos, quer no âmbito da exaltada criança que me brincara nos braços e que eu soubera entreter noites a fio com inextinguíveis histórias em que se via grega a bruxaria. Podiam folgar as lebres na campina, as perdizes nos restolhos e na selva às rolas. Ia muito distraído o caçador para que se ocupasse delas. Em chegando ao portão da quinta, ergui com certa comoção o martelo e por 3 vezes o deixei cair no ferrenho batente. Respondeu-me o senhudo latir dos rafeiros que, furiosos, engatinhavam-se pelos muros, mostrando as irritadas carrancas. Um, sobre todos, atrepado ao parapeito do balcão, parecia endemoninhado nos arremessos furibundos que do alto me fazia. De repente, junto dele, no mesmo ponto, que ilusão, que encanto! Viste? Um milagre! Era ela! Tua prima? Minha prima. As tranças loiras, o jaspe da cutis, o alvor das vestes lançavam não sei que resplendores vermelhos. Era como uma auréola. Ah! Notei depois que resultavam do sol que declinava no mar de púrpura. Pareciam cor-de-rosa os montes e os arvoredos que limitavam os horizontes, enrubescidos ao beijo luminoso de um suavíssimo poente. Florentina! Exclamo. Prima, não me conheces? Ela olhava-me com tímida curiosidade, chegando ao peito, como num afago, certas flores que cresciam ali nos vasos toscos. Mas apenas lhe falei, toda se inclinou sobre o muro e, de repente, como que se iluminou de estrepitosa alegria. Reconheceu-me. E, em gritos deliciosos, correu ela própria, pondo toda a casa em alvoroto, correu desfeita em júbilos e em sorrisos a abrir-me a porta. Que abraço, que longo abraço e que séculos de ventura, vividos num instante. Escândalo, ejacula Fausto, dançares de moralista. Faltará ao homem, prossegue o narrador, sem o ouvir, faltará ao homem o pão de cada dia, a aura da felicidade, da consolação, da esperança, a graça de Deus e a graça de seus irmãos. Mas o que de certo lhe não falta, ou seja, positivo ou sem a dor, é um ideal de mulher. O meu, em vão, o procurei debaixo dos veludos luxuosos das esplêndidas sociedades. Encontrei-o, sem o procurar, numa solitária serrania, no meio de penhascos aprumados, longe, bem longe de miasmáticos belícios do mundo. Eterno devaneio dos namorados. E namorado, por certo, o que não mereço é ser medido pela craveira de qualquer fútil devaneador. Já sou bem velho. Andas pela minha idade. 30 completos. Florentina é, além disso, o meu primeiro amor. Que dizes? É verdade. Queres então que descreia do perigoso salero das espanholas, do coquetismo dengue das francesas, do... Compreendes que amor seria o meu? Interrompe Algundar sem lhe responder. Amor virgem? Na idade viril. Adiante. Voaram dias após dias, sem que eu pudesse quebrar o encanto em que me liara a pequena. A constante descrição das minhas viagens, com seus recamos de anedotas pícaras, pela maior parte inventadas a capricho, cobria de adorações em casa de minha tia. Era este um prato peregrino à mesa singela da família para que deixasse de ser estimado. Todavia, eu tinha ali um inimigo. Olá! Começa, pois, um enredo. Um inimigo terrível. Era o capelão, aposto. Era o afilhado capelão. Quem? Níger. Quem é esse Narciso? O rafeiro? O açouguado rafeiro que sem cortesia me dera as boas-vindas. Soberbo animal. Nunca eu vira outro que pudesse igualá-lo no gigantesco das proporções e na altiveza de movimentos. Era felputo como um bote e negro como um azeviche. Nem tinha menos lustre do que este mineral. Os dentes eram finos, longos e esmaltados. Luzia-lhe nos olhos a inteligência e como se espelhava neles uma alma contristada. Em torno às patas lhe pendiam franjas de felpa branca como de neve,
que não davam pequena distinção ao composto. Era com todos sumiço e até cortesão. Porém, se passava por mim, eriçava-se-lhe o pelo, aprumavam-se as orelhas, chispavam os olhos, dilatavam-se as ventas e, arregoadas as maxilas, apareciam formidáveis as falanges terríveis dos alvíssimos dentes. Cada um dos meus afagos nunca obteve senão rugidos de ameaça, e outros, nada delicados, sinais de enfado. Costumava seguir Florentina com estranha costumácia. Dir-se-ia arrastado num poder magnético. Seguia-a cegamente, como leal e oficioso companheiro, sem escolha de lugar ou circunstância. Mas, desde que me vira conduzi-la em diversões frequentes, pelos rústicos e alpestres passeios da quinta, deitando-lhes de longe vistas de tímida exprobação, principiou a descair numa tristeza laça, a perder visivelmente o vistoso arredondamento de formas e a recusar-se com invencível tenacidade a acompanhá-la. Alta noite, quando o sono melhor faz sentir suas doçuras, acordávamos por vezes em sobressaltos jogando a ouvir gritos lamentosos de moribundo. Era Niger, que, aproveitando o repouso geral, desafogava a indecifrável opressão em uivos prolongados de dolorosos e medonhos que muito tinham de humanos queixumes. Seria instinto agourento de desgraças ou medo de que o privassem da estima da bela protetora? Atribuem-se, com efeito, bem extraordinários pressentimentos a essa casta de animais, diz Fausto. Às tardes, prossegue Algundar depois de breve interrupção. Às tardes, com Florentina pelo braço, subia aos oiteiros para me sentar com elas junto de um castanheiro selvagem, muito grato em sombras. Dormentes sobre os musgos secos das fragas, passávamos horas esquecidas em conversas, em amenas leituras ou a fitarmos-nos simplesmente em muda eloquência. Os romances de cavalarias eram os livros de predileção de minha prima. Mandava a cortesia que lhe lesse as passagens que de preferência lhe agradavam. E dava-me por bem pago e satisfeito só com surpreender nas lágrimas ou nos risos as impressões da leitura. Pouco e pouco ia explorando a riqueza de sensibilidade que pululava naquele seio de neve. Mas no meio disto, confessar-te-ia que me sentia deslocado. Afeito ao ambiente dos salões em que flutuam vaporações perigosas, como as do Ganges, audaz com as mulheres ilustradas na corte, não compreendia a estranha timidez que uma rapariga de medíocre cultura, de nenhuma experiência e de superior ingenuidade me despertava em face da natureza. Morria por lhe falar de amor, mas não me sofria o ânimo. No ato de me determinar, todos os projetos faliam, por mais que, pensando com frieza, me esboroasse em piedade pela minha candura balónia. Afinal, pude abordoar-me a uma circunstância feliz, e dei inteira influência ao estro das declamatórias baforadas. Lia eu um caso de amores em que a heroína se consumia nas flamas de uma vigorosa paixão. No entretanto, queria-me parecer que Florentina tomava muito ativa parte nas desditas imaginárias da nobre castelã. Era castelã a heroína. Quando conheci que estava em boa afinação a terna condolência de minha prima, foi então que, fechando o livro, empreendi a hábil auscultação a fim de não perder uma só das argênteas notas daquele coração virgem. E tu, minha bela priminha? Perguntei. Sabes avaliar a grandeza sublime desse sentimento misterioso que tanto te comove? Sei, primo, sei. Sabes, pela ternura da tua alma? Ou já porventura a experiência te adoçou alguns instantes? Hesitou para balbuciar um equívoco. Sim. Tens a experiência, Florentina? Tenho. Mas aqui, no ermo destas branhas, tão longe do mundo e tão perto de Deus, quem se qualificaria na posse do teu amor? Eu não sou ambiciosa. Em que pões os desejos? Devolvam-me o que dou, recompensa de afetos. E quem há que, só de ver-te, não estremeça amoroso? Corou. É que não era inocente, interrompe Fausto em ferrenha coerência nas teorias de pessimista. Porquê? Corou, tu o disseste. Não achas compatibilidade entre pudor e a inocência? Para logo os comentários? Continua. Seja, para logo os comentários. Florentina parecia aturdida. Priminha, lhe disse eu.
Dar-me-á a amizade direitos a perguntar quem é o escolhido da tua alma? Que pergunta! Murmura ela, baixando virginalmente os olhos. Não serei eu um discreto confidente? És certo, mas eu é que não tenho segredos. Disseste que amavas. Amo, não havia de amar. Tenho vida, fé e esperanças. Deixa-me ser invejoso. Como? Profere um nome. Adivinha? Receio. Pois é fácil. Sabes que sou filha e que tenho uma mãe, como não há segunda. Maliciosa. Agora sabes. Sei que és 100 vezes mais má do que eu cuidava. Então não conheces afeição menos branda, mais inquieta e exigente? Não. Por um homem que te apareça em sonhos, na embriaguez da imaginação, nos frouxos deliramentos da alma? Não. Senti aperturas de coração. Que sou eu para ti, Florentina? Primo. Queres dizer indiferente? Indiferente, não. Pois que não consegui erradicar em teu seio mais profundos afetos? Eu sei, primo, há coisas. E avalias os nobres sentimentos do amor? Enganaste-me. Oh, Gundar, eu sou uma pobre rapariga, eu não sei responder. Mudemos de conversa, que me perturbam muito as tuas perguntas. Seja generoso. Tomei a mão que me abandonava e levei aos lábios com transporte. Aquele beijo devia fazer-me descurar. Ela, entre risos de angélica candura, fitou-me, nadando em alegria, como se eu tivesse praticado uma ação muito engraçada. Pelo contrário, o Niger, que por acaso nos acompanhara desta vez, investiu para mim, mostrando ameaçadora a terrível dentadura. Não é pura de ignorâncias a tua história. O cão é uma esfinge. Era como uma esfinge, posto de guarda à minha princesa encantada. Vou jurar que não levou a melhor. Tu serias paladino para vencer o monstro e desencantar a princesa. Elgundar continua. Neste que menos reclamam a minha assistência a vários negócios de interesse particular. Tornava-se, pois, forçoso abrir uma lacuna ao primeiro canto do meu poema e renunciar, por algum tempo, a este paraíso real. O meu cavalo aparelhado e lesto esperava que declinasse a cesta para conduzir o cavaleiro. Com a fraterna liberdade que a malícia dos homens afugenta das cidades, entrei no quarto de Florentina para a estreitar no abraço da despedida. Ela, quebrantada sobre o leito, espreguiçava-se molemente nessa morbidez comunicativa que quadra às mil maravilhas nas mulheres dos países cálidos. Dormiste? Perguntei. Não pude. Não quiseste para não sonhar comigo? Estava a sonhar. Comigo? Sim. Que dulcíssima expressão a daquela miserável sílaba. A mulher é um divino cofre de segredos. Quando quer, num gesto meigo, numa palavra mal preferida, resume as magnificências de uma sinfonia inspirada. Vou partir, tornei eu. Mentira. É necessário. É necessário que fiques. Porquê? Porque eu mando. Não estás cansada de me ver? Estou cansada de pensar que me deixas. Posso acreditá-lo? Deves? Obrigado, mas proíbo reticências. Quando tornarei a ver-te? Logo? Amanhã? Que saiu? Sim, amanhã e sempre, que já agora andarás sempre a meu lado, feiticeira. Não te deixes partir. De veras? De veras? Pois ajustemos. Eu sou muito egoísta. Exijo até que me paguem as delícias a que me obrigam. Estou pronta. Além disso, no meu comércio costumo adotar a usura. Vamos a ver. Que pedes? Permites? Permito. Um beijo. Primo. Doeu-me a queixosa repreensão que pôs no modo porque acentuou a palavra. Ofendido, Florentina. Foi sem querer. Perdoa. Não me ofendeste, humilhaste-me. Divinas esquisitices das donzelinhas Teodoras. Sentou-se no leito. A luz, embordecida nos cortinados da janela, fez brilhar duas lágrimas que das pálpebras voluptuosas lhe desciam. Sabes por que me aflige, primo? Diz ela, infligida à voz simpática queixume. Não é por ser mais melindrosa do que as outras raparigas.
Se com algumas virtudes me fadou Deus, também não me faltam grandes e bem grandes fraquezas. Sou talvez muito orgulhosa. Queria que a mulher nessa sociedade em que vós os homens semeais escândalos com a mesma gentileza com que semearíeis flores, ao abrigo dos direitos que vos concedestes, queria que a pobre desfavorecida não fosse ao menos escarnecida na dignidade que impõe respeito. Quem ousou descarnecer, Florentina? Que perdeste tu? O que eu perdi foi a serenidade das minhas noites. Foi o sorrir da minha infância. Como? Porque tudo é teu. Porque tudo me levaste. Ó Fausto, julga do êxtase suavíssimo em que fiquei lucificado. Esta linguagem na boca infantil da criança que adoramos. Compreendes? A vida dela contava-se por 16 anos de eremitério. Se não é aquela a linguagem privilegiada da inocência, eu descreio da inocência. Que seja o culto de Vesta interpolado no catolicismo, e Florentina será a mais casta das sacerdotisas.